Olá, pessoal. Estamos aqui para aprendermos, estudarmos hoje português. E nós vamos falar sobre oração, sujeito e predicado. Hoje é a parte 1 desta aula. Amanhã, ao invés de eu passar a tarefa, eu vou enviar outro vídeo para continuar este assunto, tá certo? Vejam bem. Vamos só revisar um pouco o que é frase. Frase é tudo que o outro fala e nós entendemos. Frase é tudo que o outro fala e nós entendemos. Por exemplo, oi, alô, socorro, fogo, tudo bem? Como vai você? Ontem houve eleições, todos viajaram. Então, tudo que eu falo e o outro entende é uma frase. Até se eu fizer, eu posso estar chamando alguém, às vezes a pessoa olha logo, não é? Quando eu faço, porque eu estou chamando, ou então pedindo para fazer silêncio, não é? Então eu digo, boa noite, bom dia, tudo isso são frases. Frases é tudo que eu falo e o outro entende. Só que oração, o nosso conteúdo encontra-se na página 119 e 120 do livro integrado. Tem também na gramática, mas agora a gente não vai entrar na gramática. A gente vai ver de forma geral o que é oração, o que é sujeito e o que é predicado. E o que é uma oração? É uma frase com verbo. Porque a frase, qualquer expressão que eu emito, que eu falo, é uma frase. Se sua mãe perguntar, você quer tomar café agora? Você diz, quero. Isso é uma frase. Você escovou os dentes? Sim. Sim, é uma frase. Você escovou os dentes é uma frase. Tudo que nós falamos e o outro entende é uma frase. Tudo que eu falo e o outro entende é uma frase. Tudo que o outro fala e nós entendemos é uma frase. Então, há frases que não tem verbo, como essas aqui, ó. Essa aqui tem verbo já. Como vai você? Verbo ir. Ou seja, como você está indo. Ontem houve eleições. Houve é verbo. Todos viajaram. Viajaram, verbo. Tá vendo? Frases sem verbos e frases com verbos. Frases nominais, porque não tem verbo, e frases verbais, porque tem verbo. E as frases verbais nós chamamos de oração. Oração é uma frase com verbo. Em lugar nenhum da gramática, em livro nenhum, você vai encontrar essa definição sobre frase, sobre oração. Vai dizer que oração envolve um verbo, oração refere-se ao verbo, a oração é introduzir. Você vai ver 1001 definições. Eu estou falando de uma linguagem clara e direta. Oração é uma frase com verbo. Tudo que eu estiver falando aqui são dicas para que você grave para o resto da vida e vai dar certo. Exemplo, Pedro fez a tarefa. Isso aqui é uma oração, porque tem um verbo, fazer. Pedro fez. Sônia foi à igreja ontem. Isso aqui é uma oração, porque existe a presença de um verbo. Todos chegaram cedo. Chegaram é verbo, então todos chegaram cedo é uma oração. Embora que essa oração também possa chamar de frase, mas a oração é exclusivamente com verbo, certo? É exclusivamente com verbo. Às vezes não tem outras palavras, só tem verbo. Tipo, você leu o texto, você diz li. Li é uma oração, porque existe a presença do verbo. Quem é o sujeito? Eu li. Está aparecendo? Não. Quando nós formos estudar tipos de sujeito, aí a gente vai saber porque li é uma oração. Existe a frase vim
Aliás, vi, vim, venci. É um verbo. Aliás, é uma oração. 3 verbos, verbo ver, o verbo vir e o verbo vencer. Então, vamos conhecer, já que sabemos agora o que é oração, vamos conhecer os termos essenciais da oração. Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. E o que é o sujeito? É o ser de quem falamos alguma coisa. Não é só aquele que pratica a ação. Eu digo assim, José está doente. Ele está praticando ação? Não. Está indicando o seu estado físico, o seu estado de saúde. José está doente. O que foi que eu falei sobre José? Que ele estava doente. Eu falei sobre quem? Sobre Pedro? Sobre Manuel? Não. Falei sobre José. Então, José é o sujeito da oração. Veja, Paula gostou do presente. O que foi que nós falamos sobre Paula? Falamos que Paula gostou do presente. Então, a pergunta é, quem gostou do presente? A resposta está aqui, ó. Quem foi? Paula. Paula é o sujeito desta oração. Certo? O que é uma oração? É uma frase com verbo. Certo? Voam alto as aves. Quem voa alto? As aves. Certo? Quem é o sujeito? As aves. O que foi que eu falei sobre elas? Que elas voavam alto. Então, quem são os animais que voam alto? As aves. Então, as aves são ou é o sujeito. Observe com bastante atenção isso aqui. O livro é novo. O que é novo? O livro. Então, o livro é o sujeito. O sujeito pode ser representado por um objeto, por um nome de pessoa e até por um pronome. Eu digo assim, eu saí cedo. Quem é o sujeito? Quem foi que saiu cedo? Eu. Então, eu sou o sujeito. Entendeu? Eles viajaram logo cedo. Quem viajou logo cedo? Eles. Então, eles são o sujeito. Então, vejam bem.